Bom dia, meninos e meninas, novamente. Hoje é aula 13 do My Class Física. Iniciamos o estudo dos gases ideais. Colégio Opção e Conhecimento, Sistema Coque de Ensino, data 20 de maio de 2020, caderno 14, capítulo 17, página 161, módulo 41, gases ideais. A introdução da nossa apostila está muito legal, então vamos lá. Aplicações práticas na física, na engenharia, na medicina e em outras áreas. Nesse contexto, podemos citar o gás natural combustível fóssil, que já foi considerado no século XIX um componente indesejado quando encontrado misturado ao petróleo. Com o passar do tempo, ele foi ganhando importância no cenário energético mundial e, hoje, já supera os 20% da participação na oferta primária de energia. Sua expansão se deve em especial ao desenvolvimento tecnológico que possibilitou a sua liquefação, quer dizer, a passagem do estado de gás para o estado líquido, transformando-o do simples gás natural em GNL, gás natural liquefeito, e facilitou seu transporte por meio de dutos. Outro gás muito conhecido no Brasil é o GLP, gás liquefeito de petróleo, ou popularmente gás de cozinha. Na realidade, ele não é de fato um gás. O botijão, quando cheio, possui 85% de GLP líquido e 15% em estado de vapor. A parte líquida vai se transformando em vapor conforme o calor no fogão vai queimando o vapor já existente. Nas condições normais de temperatura e pressão, ele não chega a virar gás, porque para passar para o estado gasoso existe gás ele exige uma determinada temperatura crítica. Gás ideal. No estado gasoso, como oxigênio, hélio e hidrogênio, em razão de suas características moleculares, cada um deles apresenta comportamento singular, quer dizer, próprio deles. Essas substâncias, acima da temperatura crítica, passam do estado de vapor e começam a se comportar como gás. Por meio de vários experimentos, os físicos perceberam que gases de substâncias diferentes, quando submetidos a baixas pressões e altas temperaturas, comportam-se de maneira muito semelhante. Nessas condições, o gás recebe o nome de gás ideal ou gás perfeito. Com base nas características do gás ideal, alguns físicos como Robert Boyle, Edmond Mariotti, Jacques Charles, Joseph-Louis Gay-Lussac e Paul-Émile Clapeyron, entre os séculos 17 e 19, criaram modelos físicos e matemáticos para descrever o comportamento dos gases. É o que nós vamos ver hoje nas nossas aulas. Condições. Para que os modelos funcionem, devemos admitir que, no gás ideal, as moléculas são consideradas pontos materiais, ou seja, suas dimensões e formas são desprezíveis. Vocês já estudaram em física. As colisões entre as moléculas e entre elas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas e de pequena duração. Quer dizer, perfeitamente elástica quando não há perda de energia. As forças só ocorrem durante o choque entre moléculas, desprezando-se quaisquer outras interações químicas gravitacionais ou elétricas. As moléculas estão em grande número e com movimentos totalmente aleatórios, quer dizer, uma bate na outra, vai aumentando a energia cinética. Então, essas são as condições para ser considerado um gás ideal. Bom, como nós calculamos a quantidade de um gás? Existe, vocês já estudaram em química, né? O número de mols, que é representado pela letra N minúsculo. Então, para calcular a quantidade de gás, então nós obtemos o quociente entre a massa do gás e a massa molar. Então, M1 sobre mol. Né? Lembram que a massa molar é a massa molecular expressa em gramas. Então, N, número de mols em mol, que é o símbolo de mol no sistema internacional. M minúsculo, massa em grama, e M maiúsculo, massa molar em grama por mol. Nós podemos também calcular o número de mols utilizando o número de Avogadro. O número de mols é o número de moléculas sobre 6 vezes 10 a 23. Esse 6 está aproximado, 6,02 e uns numerozinhos mais. Então, eu coloquei aqui só com relação ao número de moléculas, mas um mol de moléculas apresenta 6,10 a 23 moléculas. Mas pode ser um mol de qualquer partícula, se estudarem em química isso. Um mol de átomos, um mol de elétrons, um mol de quaisquer partículas. Quais as grandezas físicas que caracterizam um gás perfeito?
Vocês sabem que as substâncias no estado gasoso, né, elas ocupam todo o recipiente onde elas estão contidas, né? Então, nós temos o T maiúsculo, temperatura em Kelvin, lembra para fazer a transformação, que geralmente os dados são dados em graus Celsius, somam-se 273. O volume, que pode ser em metros cúbicos no sistema internacional, em litros ou outra unidade. Aí vocês têm uma conversãozinha, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, que corresponde a 10 centímetros cúbicos. E 1 metro cúbico, 10 a 3 litros, quer dizer, 1000 litros. A pressão. No sistema internacional, ela é expressa em Pascal, a força em Newton, a área em metros quadrados, porque pressão é igual a força sobre a área. Quer dizer, a pressão é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à área sobre a qual ela está sendo exercida. Além da unidade no sistema internacional, que é o Pascal, existem outras unidades de pressão. Por exemplo, ATM, atmosfera. Na realidade, é a atmosfera técnica métrica, mas nós falamos só atmosfera. Existe outra unidade muito parecida com o ATM, que é conhecida como bar. Milímetro de mercúrio, também denominada Torricelli. Psi, que é pound force per square inch, ou libra, força por polegada quadrada. E aí a correspondência, um ATM 760 milímetros de mercúrio, ou 10 a 5 Pascal, ou 14,7 psi, ou 1 bar. Aqui eu coloquei assim, a priori, a equação geral dos gases perfeitos, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Essa equação é assim, PV sobre T igual a P', V', T'. Então, nós vamos estudar 3 tipos de transformação, a isotérmica, isobárica e volumétrica. Na isotérmica, a temperatura inicial é igual à final. Então, naquela equação geral, vocês eliminam o T, não precisa ficar decorando cada fórmula para cada tipo de transformação. Basta vocês saberem a equação geral dos gases perfeitos e saber o que você vai eliminar. Na isobárica, põe a equação geral, elimina o P, porque pressão inicial é igual à pressão final. E na isovolumétrica, a mesma coisa. Coloca a equação geral e elimina o V. V inicial igual a V final. Agora, que índice vocês usam? Eu vou usar 100 linha, P', vou usar número. Aí vocês podem usar de acordo com o que for dado no exercício. Por exemplo, pode ser P1, V1, T1, P2, V2, T2. Se tiver 3, uso 3, etc. Ou vocês podem pôr inicial e final. Pode pôr, como eu fiz no slide anterior, sem índice com o sinal de aspas simples. Eu gosto particularmente de usar sem índice e índice zero quando as condições forem condições normais de temperatura e pressão, que vai ser dito no problema, ok? Muito bem. Então, vamos ver, transformação isotérmica. Transformação isotérmica, ou lei de Boyle-Mariotti, é a transformação na qual a temperatura T do gás se mantém constante, variando sua pressão P e seu volume V. Então, vale a seguinte relação. PV é constante, então aquela equaçãozinha que nós vimos no slide anterior. Elimina o T, então fica P1, V1 igual a P2, V2. Então, com a temperatura sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Então, vocês têm aí, se aumentarmos o gráfico, né, se aumentarmos a pressão sobre o gás, o seu volume diminuirá e vice-versa. Sempre que uma grandeza é inversamente proporcional à outra, vocês têm uma hipérbole equilátera, né? E essa curva é chamada de isoterma. Ali uma representação mostrando, primeiramente, um volume, né? P1, V1, depois mantendo a temperatura constante, o volume diminui. Quer dizer, quando você aumenta a pressão, o volume diminui. Então, aumentando a temperatura da massa gasosa, o produto P vezes V também é elevado. Assim, a hipérbole estará mais afastada da origem dos eixos. Então, vocês têm aí no gráfico que a temperatura em C é maior que em B e maior que em A. Então, nós temos 3 isotermas, azul, amarelinha, roxinha, e elas são, vocês podem ver que são assim paralelas, né? Mas só que quanto mais elevada, mais afastada ela estiver da origem dos eixos, então nós temos uma temperatura
essa relação PV é mais elevada. Transformação isobárica. Transformação isobárica ou lei de Gay-Lussac é a transformação na qual a pressão P do gás se mantém constante, variando seu volume V e a temperatura T. Então, a seguinte relação, V sobre T, porque nós tiramos o Pzinho, né, e é constante. Então, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Transformação isobárica. Da onde vem essa palavra? Porque isotérmica é fácil, térmico sempre se associam com temperatura. Essa palavra vem do grego iso, que significa igual, e baros, que é pressão. Ou seja, essa transformação gasosa que ocorre com a pressão constante, enquanto as outras variáveis, temperatura e volume, variam. Com a pressão sendo mantida constante, a massa do determinado gás ocupa um volume diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Falamos temperatura termodinâmica porque é o nome da grandeza no sistema internacional, não simplesmente temperatura. Então, vocês têm aí o gráfico, né? Como são grandezas diretamente proporcionais, lembrando da matemática, né? O gráfico é uma reta inclinada em relação ao eixo X, onde está a temperatura. E aí mostrando, né, a quantidade de gás. Então, quando você mantém a pressão constante, o volume aumenta. Aumentando a pressão, aumenta o volume. Então, diretamente proporcional. Então, para nós calcularmos esse valor, né, nós podemos usar aquela propriedade do gráfico da tangente, né? Quer dizer, o K, que é uma constante, é igual à tangente do ângulo que a reta está fazendo com o eixo X. Então, K é inversamente proporcional à pressão. Logo, quanto maior o ângulo, menor a pressão. Então, a pressão em C é menor do que a pressão em A e é menor do que a pressão, em B, depois menor que a pressão em A. Transformação isovolumétrica ou lei de Charles, também conhecida como transformação isométrica ou isocórica, é a transformação na qual o volume V do gás se mantém constante. Vale a seguinte relação volumétrica. Nós eliminamos o V, então P sobre T é constante, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Com o volume mantido constante, a pressão é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica, certo? Então, o volume, vocês estão vendo que a quantidade de gás ali é a mesma, certo? E mantivemos, então, esse volume constante. Então, na transformação volumétrica, o gráfico P vezes T é uma reta que tende a passar pelo ponto 00, mas nunca o atinge, pois a temperatura é expressa em Kelvin. Está vendo que está tracejado ali no gráfico. Então, diretamente proporcional, uma reta inclinada em relação ao eixo X. Temos aí a mesma relação anterior, né, que nós já fizemos, uma relação entre a pressão e a temperatura, né? E para nós calcularmos o K, a gente calcula a tangente do ângulo que cada uma das retas faz em relação ao eixo X, onde está a temperatura. Então, K é inversamente proporcional ao volume. Logo, quanto maior o ângulo θ, menor o volume ocupado. Então, vocês podem ver que VA mais próximo do eixo X, depois VB, depois VC. Então, VA maior que VB, maior que VC, que é a transformação isovolumétrica e volumes diferentes. No exercício 1, o trecho da BR-277, que liga Curitiba a Ponta Grossa, é bastante utilizado pelos ciclistas para seus treinos. Considere que um ciclista, antes de sair de Curitiba, foi a um posto de gasolina e calibrou os pneus de sua bicicleta com pressão de 300 libras por polegada ao quadrado, a uma temperatura inicial de 27 graus Celsius. Ao chegar em Ponta Grossa, ele mediu a pressão dos pneus e percebeu que ela subiu para 35 libras por polegada ao quadrado. Considerando que não houve variação de volume dos pneus, calcule o valor da temperatura dos pneus dessa bicicleta nesse instante. Então, como a gente sempre orienta, dados e pergunta, né? A pressão 30 libras por polegada ao quadrado, a temperatura 20 graus Celsius, a outra pressão 35 libras por polegada ao quadrado, ele quer saber a temperatura final. Então, como ele disse que o volume é constante, V igual a V'. Então, na resolução, fazemos a conversão de graus Celsius para Kelvin, utilizando a formulazinha, né? 20 graus Celsius mais 273 dá 293 Kelvin. Pegando a equação geral dos gases, PV sobre T igual a P', V' sobre T',
Igualando V igual a V', nós eliminamos V e V'. Substituímos a pressão por 30, temperatura 293, a pressão final 35 e calculamos a temperatura final. Fazemos em cruz, isolamos o T', continha normal, 341,8 igual a 68,8. A resposta 68,8 graus Celsius. No segundo exercício, um sistema fechado contendo um gás ideal sofre um processo termodinâmico isobárico, provocando mudança de temperatura de 200 graus Celsius para 400 graus Celsius. Assinale a alternativa que representa a razão aproximada entre o volume final e inicial do gás. Temos aí as alternativas. Dados de perguntas: P igual a P', primeira temperatura 200 graus Celsius, a última 400 graus Celsius. Ele quer a relação V' sobre V. Resolução: isolamos, ou melhor dizendo, tiramos o P, que é igual a P', ficamos V sobre T igual a V' sobre T'. Eu fiz a conversão na própria equação, 200 mais 273, 400 mais 273. Fazendo em cruz, V' sobre V, isolamos 673 sobre 473, fazendo a continha 1,4. Não colocamos unidade, pelo fato que nós cortamos as unidades do volume final e o volume inicial, 1,4. Exercício número 3. O mergulhador precisa encher o tanque de mergulho, cuja capacidade é de 1,42 vezes 10 menos 2 metros cúbicos, a uma pressão de 140 atmosferas, sob temperatura constante. Então, uma transformação isotérmica. O volume de ar em metros cúbicos necessário para essa operação, a pressão atmosférica de uma atmosfera é aproximadamente igual. Então, colocamos dados e as perguntas: P' 140 atmosferas, P igual a 1 atmosfera. As duas temperaturas se assemelham. Volume 1,42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos e queremos o V. Colocamos a equaçãozinha, PV igual a P', V', porque eliminamos a temperatura. Substituímos, fazemos a continha, 140 vezes 1,42, que vai dar 198,8, aproximadamente, alternativa C. E aqui nós temos as nossas tarefas, certo? E os exercícios que vocês deverão fazer. Pessoal, desculpe qualquer probleminha por causa de ontem ter que refazer toda essa aula, mas bons estudos para vocês, até a próxima.